Olá pessoal, aqui é o Everton no canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar o link de acesso aos meus livros, e-book e audiobook. Uma coletânea de contos, o Contos e Causos de Arrepiar, O Homem que Encontrou Deus, Além do Medo e o mais novo, O Bestiário, que conta com 100 monstros e suas descrições. Eles já estão nas plataformas da Amazon, Hotmart e Wiclap. Deem uma olhadinha lá. Um bom conto a todos. O caso do menino Jim. O mal não tem tamanho. Peter e Anna viajavam por uma daquelas estradas intermináveis e desertas dos Estados Unidos. Estavam voltando de férias, relaxados, quando os faróis cortaram a escuridão e revelaram algo impossível: uma criança sozinha no meio daquele lugar inóspito. O susto foi imediato. Ao pararem, encontraram um menino que aparentava ter uns 6 ou 7 anos, mas que não pronunciava uma única palavra. O casal levou o pequeno às autoridades e, após um longo e exaustivo processo burocrático, decidiram adotá-lo. Peter e Anna não podiam ter filhos biológicos e viram ali a chance de realizar um sonho, de completar a família. Deram-lhe o nome de Jimmy e o chamavam carinhosamente de Jim. A chegada do novo integrante trouxe uma alegria imensa para todos. As primeiras semanas pareciam um verdadeiro paraíso na Terra. Finalmente o sonho estava realizado. No entanto, ao entrar na terceira semana, a atmosfera da casa começou a mudar. O casal possuía um gato, chamado Thomas, um animal dócil e carinhoso, que nunca havia demonstrado agressividade. Mas Thomas mudou completamente com a presença de Jim. Desde o primeiro dia, o gato se recusava a chegar perto do menino, mesmo com a insistência dos donos para apresentá-los. O animal ficava eriçado, acuava e fugia para longe. Jim era uma criança extremamente quieta. Seu quarto fora todo redecorado, paredes azuis, figuras de super-heróis e prateleiras abarrotadas de brinquedos. Mas Jim não demonstrava o menor interesse por nada disso. Seu passatempo era sentar-se no meio do quarto e passar horas olhando fixamente para uma das paredes, vazia. Preocupados, Peter e Anna consultaram a psicóloga responsável pelo caso, mas ela insistia que aquele era um comportamento normal de uma adaptação, dado que o passado do menino era um mistério absoluto e o trauma de ter sido abandonado naquela estrada era desconhecido. Orientados a não forçá-lo, os pais deixaram Jim à vontade, embora ele raramente aceitasse interações ou brincadeiras. O desconforto aumentou quando o gato Thomas apareceu desnorteado pela casa, com seus bigodes completamente cortados. Peter e Anna não quiseram acusar o menino diretamente, mas tentaram conversar com ele com muito tato. Jim negou o ato, mas a luz amarela acendeu para o casal. O comportamento do garoto ficava mais estranho a cada dia.
Certa madrugada, Peter acordou para tomar água e sentiu um vulto pequeno o espionando no corredor. Ao chamar pelo menino, sentiu algo correndo rapidamente por trás de suas costas. Ele foi até o quarto de Jean e o encontrou dormindo tranquilamente. Ao relatar o episódio para Anna, ela não deu importância, acreditando que o marido estava apenas sonolento e vendo coisas. Até que, subitamente, o gato desapareceu. Simplesmente sumiu da casa e da vizinhança. Tom era castrado e não tinha mais o hábito de sair de casa. Anna ficou arrasada, pois o criara desde filhote. Foi então que, naquele mesmo dia, o horror se manifestou. Enquanto Peter trabalhava, Anna estava no quintal estendendo roupas. Jean tomava café na cozinha, assistindo desenhos animados. No meio do barulho da TV, Anna começou a ouvir o que parecia ser uma voz masculina, falando algo incompreensível, como se fosse em outra língua. Sabendo que estava sozinha com o menino, ela caminhou pé ante pé até a cozinha. A cena era absurda. Jean estava em cima do balcão, segurando uma enorme faca de cozinha, e parecia brigar com alguém invisível, naquela língua estranha. O que gelou a espinha de Anna, porém, foi a voz. O som que saía da boca daquela criança de 7 anos era a voz de um homem de 50 ou mais. Quando ela entrou gritando o nome dele, Jean virou-se lentamente. Ele ostentava um sorriso malicioso e sombrio e disparou. O que te interessa o que estou fazendo, vagabunda? Apavorada, Anna conseguiu tirar a faca de suas mãos e o sacudiu até que o menino parecesse voltar a si. Eles choraram juntos e Jean pedia desculpas, dizendo não saber o que estava acontecendo. Médicos e psicólogos foram consultados novamente, mas nada de anormal foi encontrado na biologia do garoto. A situação tornou-se insuportável. Dias depois, ao expandir a horta do jardim, Anna encontrou o corpo de Tom, decapitado e enterrado no quintal. Ela ficou em estado de choque, sem falar por uma semana. Sons estranhos vinham do quarto de Jean todas as noites, mas ele sempre era encontrado dormindo em paz quando iam averiguar. Sem saída, o casal aceitou a indicação de um amigo e chamou um padre. Ao entrar na casa, o religioso sentiu imediatamente uma energia pesadíssima. Jean o encarava como um inimigo mortal. Após algumas horas de observação, o padre foi categórico. Havia algo maligno naquele menino. Algo que não era deste mundo. E um exorcismo de urgência era necessário. A noite escolhida para o ritual parecia ter sido encomendada pelo próprio abismo. Do lado de fora, uma tempestade brutal castigava as janelas, e os trovões faziam a estrutura da casa tremer. Dentro do quarto azul, agora mergulhado em uma penumbra fétida, o cenário era de guerra. A preparação. O padre iniciou os preparativos, com as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Ele espalhou sal nos cantos do quarto e nas soleiras, criando um perímetro espiritual. Sobre a cômoda, entre os brinquedos de Jean, estendeu uma estola roxa e posicionou um crucifixo de prata e o frasco de água benta. Peter e Anna, pálidos e suando frio, ajudaram a amarrar o filho à cama
com tiras de couro reforçadas. A força que o pequeno Jin já demonstrava antes mesmo de começarem era desumana. O garoto não lutava, apenas sorria. Um sorriso fixo que esticava a pele do rosto de forma antinatural. O início do ritual. Assim que o padre abriu o ritual romano e proferiu a primeira frase em latim: Exorcizamos-te, homines imundos, espíritos. A temperatura do quarto despencou. O hálito de todos passou a formar névoa no ar. Jin arqueou as costas de tal forma que apenas os calcanhares e a nuca tocavam o colchão. A voz de homem velho, aquele que Ana ouvira na cozinha, rugiu de dentro da criança, rasgando o silêncio. Você não tem poder aqui, verme de batina. O prosseguimento e o caos. O padre não parou. Ele aspergiu água benta sobre o corpo do menino. Onde as gotas tocavam a pele de Jin, subia um vapor leve, como se estivessem tocando ferro em brasa. O menino começou a se debater com uma violência que fazia as tiras de couro rangerem. Ele vomitava blasfêmias e xingamentos viscerais contra Peter e Ana, revelando segredos e fraquezas do casal que ninguém mais poderia saber. De repente, as portas dos armários começaram a bater freneticamente, como se mãos invisíveis tentassem sair de dentro deles. Quadros de super-heróis voavam das paredes e se espatifavam no chão. No ápice da oração, o fenômeno mais aterrador. A cama de Jin começou a vibrar violentamente e, centímetro por centímetro, levitou do chão. Sustentada por uma força invisível e maligna, o ar ficou pesado, carregado com um cheiro de enxofre e carniça. A finalização do ritual. O padre, suando e ofegante, pressionou o crucifixo contra a testa de Jin e ordenou, com uma voz que parecia vir do próprio céu: Ecce Spiritus Immundi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grito desumano que misturava a voz da criança com o rugido da entidade ecoou pela casa inteira. Chegando a trincar o vidro da janela. O corpo de Jin teve um último espasmo violento e subitamente a cama atingiu o chão com um baque surdo. As luzes da casa que piscavam finalmente se estabilizaram. O silêncio que se seguiu era quase doloroso. O menino desabou no colchão, com a respiração fraca e os olhos fechados, parecendo finalmente em paz. O padre, exausto, guardou suas coisas, acreditando que a luz havia vencido, e se despediu do casal. Peter e Ana se ajoelharam ao lado do filho, chorando de alívio e agradecendo a Deus pelo livramento e por terem seu pequeno Jin de volta. Pelo menos, era o que eles acreditavam. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos, uma boa noite e até o próximo conto.